Olá, amigo, olá, amiga. Espero que as coisas estejam bem com você e que bom que você reservou um tempinho para a gente abrir a palavra de Deus, ouvir a voz de Cristo nos falando. Sempre é um conselho, uma orientação para o longo do nosso dia. Nós, para a reflexão de hoje, escolhemos o Evangelho de Lucas, Dr. Lucas. E aqui no capítulo 9, o texto diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Como você se sentiria se fosse convidado para trabalhar para uma grande celebridade? Honrado, temeroso, incapaz, gabaritado, como você se sentiria? No texto de nossa reflexão de hoje, isso é o que nós encontramos. Jesus está recrutando os seus discípulos. Alguns podiam segui-lo, outros ele convidava. Além dos 12 apóstolos, Jesus tinha outros discípulos de acordo com o Evangelho. Nesta ocasião, Jesus convida uma pessoa para segui-lo e a resposta que dá é que naquela ocasião ele não poderia, porque precisava sepultar o Pai. Um motivo aparentemente justo, não acha? Todavia, a resposta que Jesus deu mostra que o motivo não era assim tão justo. Estaria Jesus insinuando que a morte de um ente querido não é algo que deve ser considerado e respeitado? Será que foi esse o sentido? No contexto cultural daquela época, quando um pai morria, o filho mais velho ficava encarregado do sepultamento. O corpo era banhado, perfumado e envolvido num lençol para ser depositado numa gruta tumular, onde ficava deitado sobre uma cama de pedra por 1 ano ou mais, até que houvesse a decomposição completa do corpo. Nesse dia, então, o filho retiraria a ossada de seu pai, colocando-a num delicado e pequeno caixão de pedra, um ossuário, e somente aí se completaria o sepultamento. Se o pai daquele rapaz realmente estivesse morto, ele não estaria à beira do caminho. Isso demonstra que, na verdade, o pai dele estava muito bem e saudável. Sepultar o pai era uma expressão idiomática que representava que o filho só sairia de casa após o pai morrer. Portanto, o que aquele jovem estava querendo dizer é que só seguiria Jesus após o seu pai morrer, mesmo que isso levasse muitos e muitos anos para acontecer, uma vez que ele era o primogênito. Querido amigo, querida amiga, será que também nós temos apresentado essas mesmas desculpas diante do convite de aceitar a Jesus? O que te impede de render a sua vida a Ele? De fazer parte da proclamação do reino de Deus? De levar a sua mensagem ao mundo? Lembrando que é uma grande bênção poder ser um discípulo e um amigo de Jesus. Por isso, não retarde a sua decisão, não demore em aceitar esse convite do Mestre, em deixar tudo para segui-lo. Vamos orar? Pai Celeste, nos ajuda hoje a te seguir-te como nosso Senhor e Salvador. Nos ajude a deixar para trás as coisas que nos prendem a esse mundo e a caminharmos ao teu lado em direção à Canaã celestial. Coloque esse desejo em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.